estamos ligados apenas na origem e no destino final da nossa vida. Mas em Cristo nós somos todos um, nós somos uma só pessoa. Tá? Por isso também essa questão de a gente não estar isolado. Nós não somos isolados, né? Porque em Cristo nós somos uma pessoa só. E para mostrar essa questão da gente ser uma pessoa só, a gente tem esse último trecho, que é o que conclui essa aula, tá? Que é um texto que expressa muito a alma de Chiara, que é uma alma igreja, né? Ela fala: sinto que vivo em mim todas as criaturas do mundo, toda a comunhão dos santos. O meu eu é a humanidade, com todos os homens que existiram, existem e existirão. Sinto e vivo essa realidade, porque experimento na minha alma tanto o gáudio do céu, quanto a angústia da humanidade, que é toda um grande Jesus abandonado. Então, Chiara nos convida também a ter essa alma, né? Essa alma igreja, essa alma que sente toda a alegria do céu e toda a dor da humanidade, né? E quando a gente tiver essa alma, a gente vai ver que cada vez mais a gente consegue ser mediador entre os irmãos e Deus. E é interessante nas perguntas que vocês vão ver que depois que vocês ouviram essa aula, as 3 perguntas que tem referentes a esse tema aqui, vocês vão responder muito facilmente. E uma das perguntas sempre é uma experiência, né? Pergunta uma experiência. Você tem uma experiência que você foi nada, né? E aí a gente pensa, quantas pessoas, né, que a gente ajudou a levar para Deus, que a gente aconselhou, que a gente... Quer dizer, são esses momentos em que a gente faz essa mediação, né? Ou a gente faz a mediação até na vida concreta, no trabalho, na família, né? Sendo muitas vezes íntegros, né? Às vezes calando, outras vezes dando conselho. Então são tantas formas, né? Essa mediação é uma coisa muito concreta. A motivação é muito alta, mas ela é uma coisa que a gente faz muito concretamente na nossa vida, né? Principalmente a gente que trabalha pela unidade. Então essa foi a primeira aula, né? Vocês veem que não é uma coisa assim tão... A gente não tenta entender o paraíso, né? A gente vai sair aqui disposto a ser cada vez mais mediadores, quer dizer, ser esse nada que predispõe com que os outros encontrem Deus através de nós, né? Então nós vamos agora passar para a segunda aula, tá? Não foi tão pesada, né? Foi? Não. Também não tão difícil de entender, não é? Bom, então a segunda aula, olha só. As dinâmicas da identidade. Entre perda e desenvolvimento. Ele fala como a psiquiatria nos ajuda a compreender o amor sadio por Jesus abandonado. Então, nós vamos tentar adivinhar o que é amar Jesus abandonado partindo daquilo que não é. Pedindo ajuda às ciências psicológicas. Vamos nos perguntar: amar Jesus abandonado é uma neurose obsessiva? Uma depressão? Porque às vezes a gente pode levar esse amor a Jesus abandonado, arrastar um amor a Jesus abandonado, que parece uma depressão. E Chiara vai falar sobre isso aí, dando até alguns exemplos concretos, né? E é interessante que ele fala essa coisa de partindo do que não é, e ele cita São Tomás de Aquino, porque São Tomás de Aquino ele gosta de usar o uso das diferenças negativas, né? Quer dizer, para compreender as realidades divinas, fala o que não é para você entender o que é. Chiara mesmo, em algumas ocasiões, definiu como doença certas pretensas formas de amor a Jesus abandonado, que eram consideradas errôneas já desde os primeiros tempos. E essa doença foi chamada de giaite. Jesus abandonado, ite quer dizer inflamação, né? Doença, né? Então, aí Chiara fala daquela realidade dos 2 quartos, que acho que vocês lembram, né? A gente está num quarto muito sujo, uma maneira de passar para um quarto limpo é sair desse quarto sujo e ir para o outro que está limpo. Então a gente passa. Mas existem outras maneiras, a gente pode limpar o quarto recolhendo ciscos. Vai demorar, né? Mas vamos conseguir. Usar uma vassoura pequena, usar uma vassoura grande, um aspirador de pó, ou então mudar de quarto. Então a gente vai ver como é que em 4 categorias de doenças mentais, não são todas, claro, ele coloca as principais,
como é que a pessoa se comporta aí, mais ou menos fazendo a analogia do quarto. Então, a neurose obsessiva limpa cisco por cisco, tá? Busca a perfeição, então usa aquelas palavras sempre, nunca, é preto ou branco, né? É tudo ou nada, sempre ou nunca, tá? É uma busca de redenção, né? É um rebelar-se contra a culpa. Nós vamos falar dessa culpa daqui a pouco, tá? Mas vocês não queiram explicação sobre essa culpa, não. Senão a doutora Heloísa vai dar explicação dessa culpa. Depois, a depressão. Olha, a depressão é o seguinte, fica ali chorando pela sujeira, mas não tem força para limpar. Então, ai meu Deus, essa sujeira, mas não consegue ter energia, né? Sem prazer, tristeza. Então, a culpa existe e ele está rendido, né? Rendido em relação a essa culpa. Somente o perdão permite viver o presente caminhando para o futuro, mas ele não se dá esse perdão. Então ele fica lá no passado, tá? A excitação maníaca é esse, né? Pega um aspirador de pó grande, limpa, inclusive aspira até os móveis, a sala fica sem nada. Desaparece até quase a sala. Então é aquele eloquente, fala demais, ideias fugazes, ideias de grandeza, né? Aquela megalomania, né? Consegue dominar a culpa, sabe? Olha, eu domino ela, mas aí perde até o contato com a realidade, tá? E a quarta patologia que ela cita são as dependências, né? Que seria o seguinte, ficar pegado só a um canto, sabe? É um canto do quarto limpo ali, eu só olho para aquele canto ali. E vivo só nele. Então, nas dependências a gente encontra muito medo da morte, do vazio, né? Que é preenchido pela dependência. E a dependência pode ser de muita coisa, né? A gente pensa em álcool, a gente pensa em droga, mas hoje a gente pensa em internet, né? Hoje a gente pensa em dependências afetivas, né? Então são muitas dependências também ainda. Dependência de trabalho também, né? Jogos, né? Quantas pessoas são que perdem tudo em jogos, né? Então ele fala que permanecer num ambiente sem saída é a doença mental, né? Um ambiente sem saída, porque ela é um limite à liberdade humana. Nela a gente perde a humanidade porque a gente perde a liberdade. Porque o ser humano ele é livre, né? E para a psicanálise, olha a tal da culpa, viu? Para a psicanálise, a culpa é devido a sentimentos agressivos inconscientes que têm origem nas relações familiares primárias, tá? Muito, vamos falar da Giaite, né? Acho que vai ser mais fácil. Então, o que Yara falava, sempre falou pra gente, né? Que o ideal tinha uma medalha, a gente pode pensar numa moeda, né? De um lado era Jesus abandonado, do outro era a unidade. Só que a grossura ali daquela medalha, daquela moeda, era todo o evangelho, tá? Então, Jesus abandonado de um lado, a unidade do outro, no meio, todo o evangelho. Não dá para separar uma parte da outra, tá? Aí ele cita um exemplo. Se eu e minha esposa vivemos o ideal, é lícito para nós viver Jesus abandonado em nosso relacionamento. Ele fala mais um pouco, quer dizer, arrastar uma situação, não, é Jesus abandonado, a gente vai, é Jesus abandonado. Aí Tiara fala, é lógico que os temperamentos podem se chocar, né? Mas é preciso resolvê-lo. Jesus abandonado precisa ser superado. Esse caso aí precisa ser superado. Essa é uma maneira de viver não genuína, mas de um jeito errado. Dizendo que é uma doença, é a Giaite. Aí depois um outro fala, a minha vocação é Jesus abandonado. Não encontro em mim ou fora de mim nenhum motivo mais forte e mais bonito. Aí que ela fala assim, não é lícito amar só Jesus abandonado. É preciso amar os irmãos, a Deus, é preciso amar Maria, é preciso amar a todos. Então, essa tal de Giaite é algo bloqueado no amor a Jesus abandonado, não atinge o objetivo, né? Que aqui nesse contexto psicológico, psiquiátrico, o objetivo é essa redenção da culpa, libertação do medo, a alegria equivalente, tá? E o cardeal Martini, ele faz um comentário a respeito dos discípulos de Emaús e compara isso com essa tal de Giaite. Ele fala que os discípulos, naquela passagem dos discípulos de Emaús, é um querigma pela metade. Querigma é anunciar Jesus, né? É o que os primeiros cristãos faziam, é o que nós somos chamados a fazer também, né? E o que acontece ali naquela passagem?
eles se deixam bloquear pelo insucesso do momento. Você lembra? Ah, pois é, teve um certo Jesus, parecia que era um profeta, falou que tanto de coisa boa, mas sabe que morreu. Tem umas mulheres que falam que viram, mas não apareceu com mais ninguém. Então, quer dizer, está falando alguma coisa pela metade, quer dizer, não tem muita certeza, né? Está desiludido, considerando só o negativo, está fechando os olhos diante dos elementos que indicam talvez que as coisas não sejam realmente assim. As mulheres já tinham falado, né? Mas eles, sabe, estavam embotados. Então esse querigma pela metade, ela compara a essa tal de Giaite, né? Então é bom a gente não ficar nela, né? Depois ele vai falar também dessas dimensões existenciais, que são a culpa, a perda, o sacrifício, o sofrimento, o vazio, a morte. E ele se pergunta, na essência, existe uma abertura relacional através da vivência dessas dimensões existenciais? Quer dizer, a gente pode passar para o quarto limpo do irmão, tá? Vivendo essas coisas aí. Aí vai falar agora de Viktor Frankl. Nós temos especialistas que falam de Viktor Frankl, né? Mas eu vou falar o que o tema fala de Viktor Frankl. Então, Viktor Frankl fala, olha, as coisas têm sentido e valor na medida em que os transmitem para um outro, para algo superior. Na medida em que os sacrificam por amor a alguém. O que determina o preço de uma coisa é a possibilidade de ser oferecida a algo superior. Viktor Frankl era judeu, né? Ou seja, ele tinha uma religiosidade, né? Era um homem religioso. Então ele fala para a maior glória de Deus. Então toda vez que a gente pode ter uma coisa para oferecer, para sacrificar, né? Para ser oferecida para algo superior, ela tem sentido, ela tem valor. E o Jung, ele é agnóstico, tá? Mas ele também fala que o eu renuncia à sua autonomia porque reconhece um princípio ordenador, supraordenado à consciência individual. Ou seja, tem algo maior, né, que esse eu pode renunciar à sua autonomia. Depois Viktor Frankl fala, né, nenhum ser pode dizer que nunca errou, nunca sofreu e não morrerá. Porque se esse ser existe, e se ele está falando isso agora, amanhã ele vai mudar de ideia. Não é? A não ser que ele não tenha juízo. Mas se ele tiver juízo, ele vai ter que admitir essas coisas, não vai ter jeito. Então a tríade trágica, que é essa questão do sofrimento, né, da dor, da morte, do erro, da culpa, ela pode ser transformada. Então ele fala, olha, a dor pode ser transformada em desempenho, a culpa em elevação e a transitoriedade da existência humana em estímulo para um agir responsável. Então a morte, ela estimula um agir criativo e significativo. O sentido da dor, o sentido do sofrimento, da doença, não está lá onde se pretende procurá-lo, reside no como se sofre. E aí ele fala de um homem, que é esse tal de homo paciens, não sei se fala assim, né? Seria esse homem que sofre, ou esse homem que é paciente, né? Esse homem que sabe sofrer. Ele descobre a possibilidade de significado num sofrimento imposto pela vida, imposto pelo destino. E a gente, depois a gente até vai fazer um quadro que ele compara, né? Ele compara o homo faber, quer dizer, que é o homem que trabalha, né? O homem que só está ligado no sucesso e no insucesso, com esse homem que sabe, né? Que sabe viver e que sabe dar sentido ao sofrimento. Então, depois o Almada fala que a culpa, o fato de a gente errar, não significa que a gente é incorrigível, né? A gente pode ver o mundo de outra forma, a gente pode também se fazer de outra forma a partir disso. E do ponto de vista religioso, essa tríade trágica nos coloca em um relacionamento de dependência e necessidade de redenção com esse Deus transcendente. Então ele fala agora um pouco do perder, né? Porque quando ele cita o título da aula dele, ele fala dinâmicas da identidade entre perda e desenvolvimento. Então agora ele vai falar um pouquinho do perder.
Então, perder revela a dinâmica do enriquecimento